Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com vocês, mas antes de mais nada eu queria fazer um convite para você, mulher. Nessa próxima terça-feira, dia 24, nós estaremos fazendo o nosso culto feminino aqui no Templo Sede, a partir das 7h30 da noite. É um momento de celebração, de louvor, de adoração, de comunhão, de ministração da palavra, tudo voltado, direcionado para nós, mulheres, aprendermos mais do Senhor, desfrutarmos mais da presença dEle e compartilharmos a comunhão umas com as outras. Então, você é a nossa convidada para estar participando com a gente. Vamos à palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós vimos aqui uma história de milagre, né? Uma ação sobrenatural do Senhor, de provisão, de milagre, de intervenção divina na vida de uma serva dele. E nós vimos que essa mulher, ela seguiu alguns passos para conquistar esse milagre. E eu quero compartilhar com vocês esses passos que ela seguiu e que nós também devemos, como cristãos, seguir diariamente para a gente ter uma vida vitoriosa em Deus, para a gente conseguir alcançar as bênçãos do Senhor na nossa vida. A primeira coisa que essa mulher fez foi procurar o profeta, né? Ela estava com um problema, que ela havia ficado viúva, o seu marido, que era um homem temente a Deus, a gente não sabe exatamente o motivo, mas ele morreu e deixou uma dívida e os credores queriam levar os seus filhos como escravo para pagar aquela dívida que existia, né? E aí ela foi até o profeta pedir por socorro. A gente sabe que no Antigo Testamento, os profetas, né, que Deus levantava, eles que eram os intermediadores, eles que serviam, né, como canal, como ferramenta para Deus falar com o povo, né? Não existia como existe hoje, né, na nossa vida, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele vai nos dirigindo e ele vai nos mostrando e nós podemos orar e chegar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento Deus falava com seu povo através dos profetas. Então ela chegou até o profeta, que era o homem de Deus, para pedir por socorro. Então quando a gente tem uma luta, um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que nós devemos fazer, nosso primeiro passo, tem que ser buscar a Deus, levar o nosso problema direto para Deus. E às vezes a gente tem a mania, o hábito, ou a gente não percebe e a gente acaba falando com o vizinho, colocando no Facebook, reclamando daquela situação, levando às vezes para pessoas que nem são comprometidas com Deus, ou às vezes a gente guarda aquele problema para a gente e aquilo vai trazendo prejuízos para nossa saúde emocional, enquanto a gente precisa levar para Deus, a gente precisa procurar o socorro dele, pedir ajuda a ele, porque ele vai dar as estratégias, ele vai dar as orientações, o passo a passo do que nós precisamos fazer. E além disso, ele tem todo o poder para intervir, para agir de forma milagrosa na nossa situação. E foi isso que essa mulher fez. Ela procurou o profeta
e o profeta deu as orientações, deu o passo a passo do que ela precisava fazer. E a segunda coisa que essa mulher fez foi ter fé e foi ser obediente, porque ela colocou em prática tudo que o profeta falou. Ela teve fé porque aquilo parecia algo muito fora do comum, né? Se ela tinha um pouquinho só de azeite na botija e a ordem dele foi que ela recolhesse, pegasse muitas vasilhas, né, e fosse derramando aquele azeite dentro das vasilhas, se ela agisse com a lógica, com a racionalidade, com o pensamento humano, ela não teria seguido essa instrução, porque não faz sentido. Ela sabia muito bem que o azeite que tinha naquela botija não era suficiente para encher uma vasilha que fosse, quem dirá várias vasilhas, como foi a ordem, né, a direção que o profeta deu, a direção que Deus deu através do profeta. Mas ela não questionou, ela teve fé e ela foi atrás dos vizinhos e foi recolhendo as vasilhas e seguiu exatamente a ordem, a orientação que o profeta deu. Ela poderia ter pensado, vou fazer papel de boba, né? Porque eu sei que o azeite que tem aqui não é suficiente. Mas a fé não pode ser medida, né, com a lógica. A lógica, a racionalidade, a razão humana não explica o sobrenatural. Então, ou você age com fé ou você age com a razão. Não tem como conciliar os dois, porque fé é milagre, é sobrenatural. As explicações humanas, né, não são capazes de explicar os milagres que Deus faz. Então, se ela escolhesse agir com a razão, ela não teria obedecido, mas ela teve fé para obedecer, para crer naquela direção que o profeta deu. E a gente precisa ter fé, mesmo que pareça loucura, né? Mesmo que as instruções que o Senhor nos der pareça não ter uma lógica, um padrão humano. Mesmo assim, a gente precisa ter fé, porque a fé não se aplica na razão, a fé não se explica. E ela teve essa fé. E o tamanho da fé dela foi o tamanho do milagre dela. Se ela tivesse, pelo visto, ela conseguiu bastante vasilhas, porque o profeta falou que ela teria o suficiente para vender, pagar a dívida e ainda viver com o restante. Então, pelo visto, a fé dela foi grande. Mas se ela tivesse uma fé pequenininha, conseguido uma ou duas vasilhas, aquele ali seria o tamanho do milagre. Mas se ela tivesse uma fé ainda maior do que ela teve, o milagre teria sido ainda maior. Então, quem limita o milagre de Deus na nossa vida, né? Quem limita o milagre de Deus na minha vida sou eu mesma. Quem limita o milagre de Deus na sua vida é você mesmo, de acordo com a proporção, com o tamanho da fé que você está empregando, que você está confiando no Senhor. E a terceira atitude que ela teve, né, de obediência, de seguir o passo a passo do que o profeta falou, foi fechar a porta e ficar só ela e os filhos dela. Pode parecer até meio esquisito, né, que não faz muito sentido de repente essa ordem, mas essa ordem também foi fundamental para ela chegar e conquistar o milagre e viver o sobrenatural do Senhor. Quando a gente fecha a porta, a gente impede que intromissões externas nos atinja, né, interfira no nosso milagre, porque quem está de fora nem sempre está no mesmo espírito, nem sempre está com a mesma visão, nem sempre está com a mesma fé. E a fé é loucura para aqueles que não creem. Então, se ela tivesse deixado a porta aberta, falado com os vizinhos o que ela estava planejando, a ordem, a direção que Deus havia dado, provavelmente, muito provavelmente, as pessoas teriam taxado ela como louca, falado, não adianta fazer isso, não vai dar certo, né? Mas quando ela fechou a porta, não permitiu que as outras pessoas vissem, interferissem, dessem opiniões, aí o milagre de fato aconteceu e foi real, e ela e a casa dela experimentou e viveu esse sobrenatural. Então não permita que intromissões externas, que vozes externas, que pessoas que não compartilham da sua fé, pessoas que não têm a mesma visão ou que não estão ali enfrentando o mesmo problema que você, venham interferir nas direções que o Senhor está te dando, venham abalar a sua fé, a sua convicção em Deus. Feche as portas, não fique abrindo a sua vida para todo mundo, não fique compartilhando, né, dos milagres, das direções que o Senhor está te dando para todo mundo,
porque isso pode interferir no seu emocional, na sua convicção e impedir você de desfrutar da intervenção de Deus, desfrutar do sobrenatural que o Senhor tem para derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, vamos relembrar? Primeiro passo: pedir orientação a Deus, levar os nossos problemas para Ele, buscar dele as estratégias corretas. Segundo passo: ter fé, confiar que o Senhor vai agir, vai intervir e prepare muitas vasilhas, porque a bênção vai ser grande. E o terceiro passo é não compartilhar com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma visão, que não estão no mesmo espírito que você. Não compartilhe, guarde seu coração. Guarde a sua boca, né? Não permita interferências externas. E às vezes o inimigo vem lançando coisas na nossa mente, né? Não permita que essas coisas, que esses dardos inflamados do maligno entrem na sua mente e impeça você de receber o milagre que Deus tem para operar na sua vida. Amém? Deus continue te abençoando.